Os que encontraram Mateus capítulo 27, versículo 33, por favor, digam amém. Vamos lá, nós vamos ler do 33 ao 35. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Versículo 50. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aleluia! Glória a Deus. Nessa noite nós vamos estudar sobre o seguinte tema: os 4 fenômenos da cruz. Você pode falar, repetir comigo, por favor? Eu sei que você não jantou ainda, né? Talvez. Depois você paga uma pizza para mim. Quando terminar aqui, a gente janta junto. Mas faça de conta, vamos dizer que você está já fortalecido pela unção que está nesse lugar. E repita assim, com vontade de falar mesmo 3 vezes o tema dessa noite. 1, 2, 3, vamos lá? Segunda vez. Terceira vez, bem forte. Hoje nós queremos voltar ao antigo tema, mas sempre atual. Que tema, pastor? A cruz de Cristo. Esse é um tema bíblico de relevância significativa, mas que infelizmente desapareceu dos púlpitos da igreja brasileira. Mas Deus está trazendo um reavivamento da cruz. E a mensagem da cruz está voltando para os púlpitos da igreja brasileira. Todos nós, como brasileiros, sabemos muito bem o que é o instrumento de tortura, chamado de cruz. Porque nós somos de matriz cristã, católica e protestante. De vez em quando nós vemos a cruz pendurada no pescoço de alguém. Outras vezes nós vemos a cruz na beira de uma estrada. Nós conhecemos até o Cruzeiro do Sul, que é uma constelação. Saber o que é a cruz, instrumento de tortura, no qual o nosso mestre foi crucificado, é uma coisa. Viver a realidade da cruz é outra coisa. Então eu queria dizer a você que, em primeiro lugar, o centro do evangelho é a cruz. O versículo 44, nós lemos alguns versículos nesse capítulo 27 de Mateus. E o versículo 44 diz assim: e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que estavam crucificados com ele. E existiam 3 cruzes em cima do monte Gólgota. Uma estava à esquerda, uma estava à direita e a outra estava no centro. A cruz do centro é a cruz de Cristo. Por quê, pastor? Porque o centro do evangelho é a cruz. A essência do evangelho é a cruz. A essência da cruz é o sacrifício. A essência do sacrifício é a redenção. A essência da redenção é a graça. A essência da graça é o amor. A essência do amor é Deus. Então, não existe evangelho da prosperidade. Me perdoe você que é de uma igreja que prega o evangelho da prosperidade. Esse evangelho eu não encontrei na Bíblia.
Não existe evangelho dos milagres. Me perdoe você que é da igreja dos milagres, mas não existe o evangelho dos milagres. Não existe o evangelho do triunfalismo. Me perdoe você que é triunfalista. O único evangelho que existe na Bíblia é o evangelho da cruz. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Não desanime, porque a cruz traz prosperidade verdadeira. A cruz desencadeia milagres sobrenaturais. A cruz levanta, a cruz edifica, a cruz fortalece, a cruz transforma, a cruz consola, a cruz liberta. É por isso que nós estamos aqui, para pregar novamente o evangelho da cruz. Por isso que nós estamos aqui, para cantar essa noite que Rude Cruz se erigiu. Dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém, queridos? Se Jesus estava no centro daquele monte Gólgota entre as duas cruzes, é porque ele queria nos dizer que toda a nossa vida gira em torno da cruz. Por que a Bíblia é cristocêntrica? Porque Cristo é o centro da Bíblia. Mas por que Cristo é o centro da Bíblia? Por causa daquele evento que aconteceu 2000 anos atrás, que representou loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Mas como disse Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 18, para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Diga amém, se você é crente. A cruz é o centro do evangelho. Em segundo lugar, precisamos entender que a vida cristã é uma vida crucificada. E que o caminho do evangelho é o caminho da cruz. Foi Jesus quem disse, Marcos 8,34. Se alguém quer vir após mim, olha, se quiser, é opcional. Jesus não coage ninguém. Jesus não obriga ninguém. Me perdoe os calvinistas, mas eu não encontrei na Bíblia a graça irresistível de que Deus impõe a salvação e empurra de goela abaixo a salvação. Ninguém é discípulo na marra de Cristo. A força. Eu assisti alguns cultos, ontem alguns foram trazidos aqui para o altar na marra. Estava num culto uma vez e a pessoa estava fazendo um apelo e o rapaz dizendo, rapaz, você não quer ir para frente não aceitar Jesus? E a pessoa disse, rapaz, às vezes eu penso que sou de Deus, às vezes eu sempre penso que sou do diabo, às vezes eu quero, eu não quero, mas vamos hoje. Ele disse, não, hoje eu não quero não, vamos deixar para outro dia. Não, vamos hoje. Não, rapaz, vamos deixar para outro dia eu vou. Não, vamos hoje, outro dia eu vou. Você vai hoje. Ele pegou pelo meio, levantou o cara e levou na marra para aceitar Jesus. Eu acho que vocês já assistiram algumas cenas como essa. Mas o evangelho da cruz é uma opção, irmão. Se alguém quiser, se você é quem decide, se quer ou não. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser meu discípulo, é opcional. Agora, depois da opção você tem que entender uma coisa. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. Porque tem a cruz do mestre e tem a cruz do discípulo. O problema é que eu quero o evangelho egocêntrico. Sou eu que sou o centro. Afinal de contas, eu venho para o culto para Deus me abençoar. Afinal de contas, eu venho para o culto para receber as bênçãos de Deus. Afinal de contas, é a minha razão. Afinal de contas, é a minha prioridade. Afinal de contas, é o meu ego que tem que ser satisfeito. Afinal de contas, seja feita a minha vontade. É assim que muita gente vive. Mas Jesus não disse isso. Eu disse, se alguém quer vir após mim, há um caminho a trilhar. O caminho da cruz. E o caminho da cruz, muitas vezes é o caminho dele entrando no jumentinho na cidade de Belém, e o povo cantando, osando nas alturas, bendito é o rei. E alguém desprezando, que rei? Rei de jumentinho. Alguém dizendo, você não conhece a profecia, rapaz? Zacarias 9:9, eis que o teu rei vem a ti, humilde e sofredor, montado no jumentinho, filho de jumenta.
E muita gente está dizendo, Osana, salve o rei, é ele mesmo, é aquele no jumentinho, é o Salvador, é o Messias, é o Machia, esse Yeshua HaMashiach, é o Machias. Mas o caminho da cruz não é só o caminho dos aplausos, quando ele entra triunfantemente em Jerusalém. O caminho da cruz é o caminho da oposição, do escárnio, do desprezo, do vitupério. O caminho da cruz é o caminho da zombaria. Então, se alguém está aqui, ninguém é obrigado a ser crente, irmão. Jesus disse: se alguém quiser. Agora, depois de querer, você tem que entender que você tem que morrer a cada dia. Os seus achismos, para a sua vontade própria, para as suas prioridades, porque se alguém quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga. Minha cruz não é um adorno para entrar no pescoço. A cruz é para mim e para ela, e viver a vida crucificada. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. É Cristo que vive em mim. O meu eu morreu, o meu ego morreu, a minha prioridade morreu, a minha vontade morreu. É Cristo vivendo em mim. É Cristo vivendo em mim. Então largue a mão de ser besta, baixe essa crista, desempine esse nariz, seque esse peito de pombo estufado, porque se você é crente, você está morto na cruz. Por isso que um dia eu vi no story de uma pessoa, o cara mexendo no celular, e a moça perguntou, o que é que eu faço para não deixar a minha cruz? E o cara disse, é muito simples, esteja crucificado nela. Irmãos, quem está assim, ó, não reage. Quem está crucificado não sai mais de lá. Morreu! Fala como Paulo, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Você sabe o que acontecia com alguém? Isso. Você acha que o crucificado morria em segundos? Jesus passou 6 horas na cruz. E quando os soldados experientes chegaram para quebrar as pernas, era o chamado crucifrágio, o golpe de misericórdia, quebrar as pernas dos que estavam crucificados com Cristo, quebrar as pernas de um, e quando quebrava as pernas, porque o camarada na cruz ele ficava lutando para viver, porque ele morria de asfixia também, além de morrer de inanição, de passar uma semana, muitas vezes, na cruz pendurado, morrer à míngua. O indivíduo, ele ficava lutando para sobreviver na cruz, porque quando o peso do corpo dele descia, então os pulmões se contraíam, ele começava a morrer sem fôlego, então ele fazia uma força sobre-humana e tentava subir para respirar, ele sentia dores indescritíveis. Então, era Páscoa. O dia sagrado não podia ser profanado com corpos pendurados na cruz. Vamos quebrar as pernas do primeiro. Quebrar. Quando quebra as pernas, então o cara não tem mais força para agir. Não tem como se levantar. Ele pende para frente, os pulmões se contraem, ele morre asfixiado. Quebrar as pernas do primeiro. Quebrar as pernas do segundo. Quando chegaram para quebrar as pernas de Jesus, Jesus já tinha morrido, porque Jesus entregou a vida dele em 6 horas. Mas o crucificado passava, às vezes, uma semana na cruz. E era uma cena horrível. Porque, como a cruz não era muito alta, os cães vinham, comiam as pernas, os pés. Os urubus vinham, arrancavam os olhos. Os abutres arrancavam os intestinos. Então, alguém crucificado era uma cena monstruosa. Os olhos esbugalhados, arrancados, às vezes, os intestinos, as vísceras para fora, as pernas devoradas por cães. Paulo olha para a cruz e diz: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. O que é o mundo para mim? O mundo te atrai, Paulo? Você flerta com o mundo, Paulo? Você tem vontade de estar no mundo, Paulo? Você tem um pé na igreja e outro no mundo, Paulo? Não, eu olho para o mundo. O mundo é um cadáver em estado de putrefação. É um cadáver com os olhos arrancados, os intestinos de fora. Eu não tenho nada a ver com o mundo. Por que, Paulo? Porque a minha vida está na cruz. O mundo está crucificado para mim. E eu para o mundo. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Dê um aplauso se você é crente.
Isso é cristianismo verdadeiro, irmão. Não é esse cristianismo de meia tigela que estão pregando por aí, não. Esse cristianismo de água e açúcar, que o cara diz: quem manda na minha vida sou eu. Eu não quero prestar contas a ninguém, eu sou dono da minha razão. Eu te convido essa noite a entregar a tua vida a Jesus, a vir para o evangelho da cruz, porque se alguém quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Terminei ainda não, termino já. Em primeiro lugar, a cruz é o centro do evangelho. Em segundo lugar, a vida cristã é a vida crucificada, é o caminho do mestre, mas é o caminho do discípulo. O discípulo tem que seguir as pegadas do mestre. É uma cruz para o mestre, mas é uma cruz para o discípulo. Em terceiro lugar, a cruz tem a sua abrangência. A cruz é abrangente. Veja, nós estamos em Mateus 27. Mateus 27, versículo 35. Vamos ver o que é que diz o texto. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Mateus está citando o Salmo 22, versículo 18. A profecia, Davi se torna profeta aqui, porque Davi não foi só salmista e rei, mas ele foi profeta também. E Davi profetiza a crucificação, dizendo que as vestes de Jesus foram repartidas em 4 partes. Existiam 4 soldados que estavam aos pés da cruz, e os outros evangelhos, que são evangelhos chamados sinópticos, visão conjunta, Lucas e Marcos, Marcos e Lucas, eles vão dizer que as vestes foram repartidas em 4 partes. Uma parte para esse soldado, outra parte para esse soldado, outra parte para esse, outra parte para esse. O que é que isso fala, pastor? Isso fala da abrangência da cruz. Quantos pontos cardinais existem na Terra? Quem pode me dizer? 5, 6? Olha a aula de geografia aí. Cadê o professor de geografia? Está ali. Está aqui olhando para mim. Quantos pontos cardinais? Os 4 cantos da Terra. Pronto, já disse. É? Vamos lá? Norte, sul, leste, oeste. Cadê o microfone para ele dizer aqui, o professor? Qual é o teu microfone? Esse aqui. Vamos aqui. Diga aqui, professor. Segura isso aí para participar da pregação comigo. Quantos pontos cardinais, pastor? Cardinais ou cardeais? Cardeais. Cardinais, né? Estou certo. Olha, cardeais, não desaprendi não. Quais são eles? Norte, sul, leste e oeste. Veja, as vestes de Jesus é partido em 4 partes. Significa dizer que o evangelho da cruz atinge o norte, atinge o sul, atinge o leste e atinge o oeste. A cruz é abrangente, a cruz é para o ocidental e para o oriental, é para asiático e para africano, a cruz é para brasileiro, mas a cruz é para português, é para europeu, mas é para chinês. A cruz abrange os 4 cantos da terra, assim como as vestes dele foi repartido para 4 soldados. A abrangência da cruz. É por isso que existe 4 evangelhos, irmãos. 4 evangelhos. Mateus, mostrando que ele é o rei dos judeus. Então ele morreu pelos judeus também. Lá no trono de Deus, existe um querubim que tem rosto de leão. João viu. E ele não cansa de olhar para o trono e dizer: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Quem é ele? O meu rosto de leão denuncia que ele é leão da tribo de Judá. Ele morreu para os judeus, mesmo os judeus não entendendo isso. Evangelho de Mateus, ele é rei dos judeus. Mas depois do evangelho de Mateus tem o evangelho de, olha o povo da Bíblia aí. Evangelho de Marcos, escrito para os romanos, para mostrar que ele é o servo. Aí lá no trono tem um querubim com rosto de novilho. Por que você tem rosto de novilho? Porque eu represento o evangelho de Marcos, representa o aspecto de Cristo como servo perfeito. E ele mesmo diz no evangelho de Marcos: eu não vim para servir a mim mesmo, eu vim para servir os homens e dar a minha vida em resgate de muitos. Evangelho de Lucas. Lucas foi escrito para os gregos, para mostrar Jesus como homem perfeito. Aquele que é Deus e que é servo, só é servo porque se tornou homem. Homem perfeito. E tem um querubim lá no trono, olha agora.
que tem um rosto de novilho, de homem. E você pergunta, por que você tem esse rosto de homem? Você está adorando. Porque eu represento o Evangelho de Lucas, eu represento o homem mais perfeito que já existiu aqui. Eu estou olhando para ele no trono, o homem perfeito, Cristo Jesus. Mas aí existe o quarto evangelho. Como é o nome dele, hein? Como é o nome dele? O quarto evangelho? Mateus, Marcos, Lucas Diga aí no microfone, meu filho, para o povo escutar. João. Hein? Tem certeza? Olha, tem. João. Eu tive um pastor, um homem de Deus, ele é vivo ainda. Vou dizer o nome dele aqui, porque o que é bom, a gente publica e fala bem alto, que a gente nem fala nada, né? Chama Miguel Adelino. Foi meu pastor por muitos anos, aprendi muita coisa com ele, né? Eu disse a ele que aprendi a ser pastor com ele. Depois eu tive outros pastores. Mas ele chegou, ele estava num culto na igreja dele, chegou o pastor presidente na época, o pastor João Batista da Silva, um grande patriarca da fé que viveu aqui nesse estado, né? Que foi usado por Deus para um grande avivamento que houve aqui no Rio Grande do Norte. E o pastor João Batista da Silva chegou lá na igreja do pastor Miguel Adelino e disse: irmãos, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse. Aí perguntou: você sabe, irmãos, que o último livro da Bíblia é o Apocalipse, não é? Aí a igreja todinha: é, pastor. Ele perguntou: qual é o último livro da Bíblia? E todo mundo: Apocalipse. Aí ele: olha, eu não estou perguntando isso, estou perguntando qual é o último livro da Bíblia. Aí já os decibéis já baixaram um pouquinho. Apocalipse. Não estou perguntando isso. E os obreiros aqui, qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse. Eu não estou perguntando isso, quero saber qual é o último livro da Bíblia. Ficou todo mundo calado. O pastor Miguel Adelino se levantou, abriu a Bíblia dele em Apocalipse e disse: pastor João Batista da Silva, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, na minha Bíblia, na sua Bíblia e na Bíblia do mundo todo, o último livro da Bíblia é o Apocalipse. Ele disse: isso aí sabe de verdade, viu? Qual é o quarto evangelho? João. Agora sabe. João! Aí tem um querubim lá no trono, olhando para o Cordeiro, olhando para o Cristo vivo. E alguém pergunta: por que você tem rosto de águia? Ele diz: porque eu represento lá na terra o evangelho de João, porque Cristo é Deus. Então a cruz é abrangente, repartiram entre si as suas vestes entre quatro, porque a cruz é trans de norte, leste, oeste e sul, norte, sul, leste e oeste, porque a cruz é para judeu. Evangelho de Marcos é para romano, é para judeu. Evangelho de Mateus é para romano, evangelho de Marcos é para grego, evangelho de Lucas e é para a humanidade inteira. Evangelho de João, a cruz demonstra que ele é leão da tribo de Judá, ele é servo perfeito, ele é homem perfeito, mas ele é Deus de Deus, Deus encarnado, todo poderoso, que era, que é, que há de vir, o eterno de Israel. Tem algum crente aí? Dê um glória a Deus, aplauda, louve ao eterno. Ô Espírito Santo. Xaracatarabachandarabarabahai. Ô rabacantarabaxê. Queridos, a cruz é o centro do evangelho. A vida cristã é uma vida crucificada. A cruz é abrangente. Mas a cruz, em quarto lugar, ela é triunfante. A cruz não é a morte de um mártir, é o triunfo de um rei. Onde é que o senhor vê o triunfo aqui, pastor? E eu vou ir para o tópico agora. Vou ser muito rápido para ir para o tópico, que é o tema da mensagem. Mas eu vejo o triunfo do rei aqui no versículo 33 do capítulo 27 de Mateus. Veja comigo. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da... Todo mundo com a Bíblia aberta aí. Se você fechou a Bíblia, pecou o pecado de omissão e de desobediência. Que eu disse que era para estar com a Bíblia aberta, mas não vai se preocupar, não, você vai estar salvo, viu? Se você for para uma igreja que o pregador lê um versículo assim, ó, e fechar a Bíblia, e fecha a sua Bíblia, e o povo não tiver acostumado a estar com a Bíblia aberta, você sabe que esse pregador não prega mensagens positivas, explicando o texto.
Então, mensagem expositiva é texto aberto, lê versículo, interpreta, explica, aplica. Então, Bíblia aberta. Verso 33. Chegando ao lugar chamado, que significa lugar da? Então Jesus foi crucificado no lugar da caveira. Eu estive nesse lugar em 2011. Passei pelo túmulo, onde ele tinha sido crucificado, inclusive entrei no túmulo e fui. Eu tenho um vídeo gravado. É uma montanha. Horrível, parece uma caveira mesmo. Você olha 2 orifícios grandes, um crânio. Um jeito, a boca assim, parece uma caveira. Agora, queridos, você acha que existe coincidência na Bíblia? Por que o lugar que ele foi crucificado é exatamente o lugar da caveira? Porque existia uma profecia, Salmo 68, versículo 21, que Deus um dia ia ferir o crânio cabeludo, uma caveira ia ser ferida. Isaías, Salmo 68, versículo 21. Deus ferirá o crânio cabeludo. Crânio é caveira. A profecia é que Deus ia ferir a caveira. Porque a caveira sendo ferida significa dizer o proto-evangelho se cumprindo. Pastor, fale português, pelo amor de Deus. Que conversa de proto-evangelho? Proto-evangelho quer dizer primeiro evangelho. E onde é que está o primeiro evangelho? Gênesis 3 e 15. Quem é bom de Bíblia conhece de cor. A primeira promessa, porque a gente acha que Deus só dá promessa para a gente, né? Nós somos filhos da promessa, Deus me dá promessa. Mas a primeira promessa foi para Satanás. Agora não foi muito boa a promessa, não. Deus reúne Eva e Adão, Eva, né? Reúne e diz: como é que vocês estão aí se escondendo aí de mim? Não, Deus, a gente tentou se cobrir aqui com essas folhas de figueiro, porque a gente está envergonhado, porque a gente... E vocês fizeram o quê? Nós pecamos. Adão, você... Uma única ordem você desobedeceu, Adão. Deus... Mas por que você obedeceu? Aí Adão, ninguém quer assumir a responsabilidade, né? A gente sempre... A primeira vez que o homem se tornou varunca foi quando Adão disse: é a mulher que tu me desse. Colocou a culpa em Eva e em Deus. É a mulher que tu me desse. Que qualidade de homem é esse que, quando ele erra, ele bota a culpa na mulher? A mulher que tu me desse é uma ova, meu amigo. Você não pastorou Eva, deixou Eva batendo papo com a serpente ali dias a dia, não cobriu ela espiritualmente, não foi autoridade espiritual na sua casa. Agora o negócio de manter ela... Não, mas a mulher que tu me desse. Mulher que tu me desse. E você, Eva? Não, é serpente. Aí a gente sabe que a serpente ali ou era Satanás materializado, em forma de serpente, ou incorporado. Aí Deus vai falar agora não para a serpente animal, mas o espírito que estava por trás da serpente, que vai aparecer lá em Apocalipse 12 como o dragão e a antiga serpente. Né? Que ele começa como serpente, aí vai comendo tanta carne, quando chega em Apocalipse tem um dragão. Porque Satanás se alimenta de carne. Carnalidade. Quanto mais você peca, mais Satanás fica gordo na sua vida. É você pecando e ele engordando. E quanto mais ele engordando, ele vai pegando você, vai pisando em você. É assim. Aí Deus vai dar a primeira promessa. Olhou para a serpente e disse: porém inimizade entre a mulher. Entre a semente da mulher, a palavra lá é zerá, que quer dizer espermatozoide. O espermatozoide da mulher, uma mulher não tem espermatozoide, mas vocês vão entender por quê. Entre a tua semente e a semente da mulher, tu vai ferir o calcanhar da semente da mulher. Mas a semente da mulher vai ferir. Olha, não é esmagar não, viu? Pregador que pregou esmagar, desprega o que pregou. Porque não está escrito que ele esmagar não. Quem vai esmagar é a igreja. Romanos 16 e 20. Muito em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos teus pés. Olha para os teus pés aí, ó. Tá bonito, tá de sapato, tá de sandália, tá com chulé, tá com unha cravada, tá com... Não sei, só sei que esses teus pés aí, um dia será instrumento de Deus para esmagar de uma vez a Satanás. Dê um aplauso a Jesus. Mas a promessa lá era ferir.
Semente da mulher ferirá. O espermatozoide da mulher não tem mulher não tem espermatozoide. Que é isso, Deus? Que loucura é essa? É porque um dia Gabriel vai aparecer uma virgem chamada Maria lá na cidade de Nazaré e vai dizer para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá. Tu vais engravidar ainda virgem, porque a semente será a semente de Deus, vai ser plantada no teu útero, e o filho que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo, e ele vai cumprir Gênesis 3:15, vai ferir a cabeça da serpente. Agora, onde é que está a cabeça da serpente, pastor? Está no Gólgota, caveira, lugar da caveira, está no Gólgota. Então, Salmo 68, versículo 21 tem que se cumprir. Agora, quando Deus prometeu que a semente da mulher ia ferir a cabeça da serpente, e quando Adão está saindo, como eu preguei há pouco tempo atrás, que olha para trás, ele vê uma espada de fogo girando em torno da árvore da vida. E aquela espada está ali contra Adão. A espada fala do juízo de Deus. Está ali testificando: Adão, você foi expulso. Se você vier, a espada aqui, viva, sozinha, executa julgamento contra você. Mas o Salmo 22, que é um salmo profético, que eu li aqui, que fala das vestes repartidas. O Salmo 22, o Messias está orando, porque o salmista ali representa o Messias. Ele livra a minha alma da espada. Mas a alma dele não podia ser livre da espada. Por isso, quando ele é um menino nos braços de Maria, e Simeão chega, e Ana chega também, a profetisa, diz: uma espada traspassará a tua alma. E Zacarias confirma dizendo: ó espada, ergue-te contra o seu pastor, fere o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Então veja comigo, tem uma guerra. Tem uma guerra se travando. O lugar da caveira, a caveira tem que ser ferida. Gênesis 3:15. O calcanhar da semente da mulher ferindo a cabeça da caveira, da serpente. Mas como ia ferir? Ia ferir com a espada. E fica aqui em pé, meu filho, por favor, perto de mim. Olhe para eles. Abra os braços. Junta as pernas. O que é a cruz, pastor? Uma espada de cabeça para baixo. Olha aqui o cabo da espada, as duas hastes da espada, a ponta da espada, a lâmina da espada. Então o que é que acontece, pastor? Eu posso pegar um microfone desse aqui, pessoal? Não tem problema não, né? O que é que acontece? Acontece isso aqui, ó. Tira a máscara só um pouquinho aí, de longe. Só um pouquinho. Ponta assim, pronto. Quebrou. Depois ajeita. Faça uma cara de caveira aí. A caveira. Jesus vem aqui, ó. Jesus vem levando a cruz. Ele tem que cumprir Gênesis 3:15. O semente da mulher fere a cabeça da caveira. Baixa a máscara, ficar com a cara de caveira. Semente da mulher tem que ferir a cabeça da caveira. Salmo 68, verso 21. Deus ferirá o crânio cabeludo daquele que anda em suas impiedades. Jesus vem com a cruz. Jesus, quando chega no Calvário, sabe o que acontece? Gênesis 3:15 vai acontecer, vai se cumprir. Ó. A espada na cabeça da caveira de Satanás. A cruz é triunfante, porque a cruz é a espada de Deus na cabeça de Satanás. Foi lá na cruz que ele feriu a cabeça da serpente. Dê um aplauso a Jesus e um grito de vitória. Feriu a cabeça da serpente, pastor? Cai não. O inimigo está com raiva, quem está falando da cabeça dele ferida, mas não vai quebrar nada aqui não. Deixa eu ajeitar. Diga: a cruz é triunfante. No lugar do Gólgota, o calcanhar da semente da mulher foi ferido. Porque, se você não sabia, os pregos do crucificado eram fixados nos calcanhares do crucificado. Mas por que a cruz é triunfante, pastor? Porque, em quinto lugar,
pegar aqui para começar a terminar, não é? Em quinto lugar, o grito de Cristo na cruz é um grito de vitória, irmão. Como é que a gente sabe que a vitória se estabeleceu e que a espada foi enterrada na cabeça de Satanás lá no Calvário? Porque quando Jesus abriu os braços e entregou o Espírito, antes dele, quando ele estava morrendo, entregando o Espírito, ele respirou fundo e deu um brado na cruz. Tetelestai é a palavra grega para estar consumado. Palavra hebraica. Calar! Tetelestai! Está consumado. Sabe o que é tetelestai? Quer dizer 5 coisas. 6 coisas. Primeiro, o preço do escravo foi pago. Tetelestai! O preço do escravo foi pago. Os escravos de Satanás serão agora libertos, porque eu estou pagando o preço. Tetelestai! A penalidade do prisioneiro foi cumprida. Todos os prisioneiros de Satanás na cruz encontrarão libertação. Eu estou pagando a penalidade. Tetelestai, o cordeiro foi aceito para o sacrifício. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi aceito para o sacrifício. Tetelestai, a dívida foi totalmente paga. Mas em sexto lugar, Tetelestai, o exército do general é vitorioso na cruz. A espada de Deus na cabeça de Satanás fez Jesus gritar: o exército do general é vitorioso. Eu tenho uma notícia para você essa noite aqui: você não será vencedor, você não é vencedor, você já foi vencedor há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. O exército do general é vitorioso, você faz parte do exército dos vitoriosos. Tem algum vitorioso aqui? Dê um glória a Deus, dê um aplauso, exalte, faça alguma coisa, glorifique o nome dele. Amém, queridos? Eu vou para o culto da vitória, buscar a vitória. Que conversa, irmão. Você vive a vida vitoriosa. Qual é a vida vitoriosa? É a vida da cruz, a vida crucificada. Porque foi lá onde a grande batalha titânica dos séculos foi instaurada e a vitória foi estabelecida. É por isso que Paulo diz em Colossenses, capítulo 2, versos 14 e 15, que na cruz ele triunfou sobre principados e potestades. Do maior demônio ao demônio mais vagabundo, mais furreca, ele recebeu vitória. E essa vitória é minha e é sua, se nós vivemos a vida crucificada na cruz. Nós estamos todos os dias gritando: o exército do general é vitorioso. Escute aqui, enfermidade, escute aqui, Covid-19, coronavírus, o exército do general é vitorioso. Escute aqui, concupiscência da carne, tentação, pecado, o exército do general é vitorioso. Escute aqui, inferno, o exército do general é vitorioso. Nós estamos andando em triunfo e em vitória. E agora, para começar a terminar, segundo e último tópico, vamos para o tema da mensagem: os 4 fenômenos da cruz. Na cruz, 4 fenômenos que pareciam naturais, mas foram sobrenaturais, aconteceram. Qual foi o primeiro fenômeno, pastor? Número 1. Está no versículo 51. Versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. Primeiro fenômeno que aconteceu. Qual foi, pastor? O pastor já vem aqui. Pensei que vinha já me colocar na linha. Está na hora de parar, pastor, não é? Primeiro fenômeno, véu rasgado. Verso 51, né, que eu li. O véu do templo se rasgou em 2. Os irmãos sabem que o templo era no modelo do tabernáculo. Quem estava aqui no primeiro culto, me ouviu pregar.
que o tabernáculo tinha 3 compartimentos, vocês estão caducos de saber disso aí. O átrio era aberto. O templo, o átrio do templo era aberto. Era chamado Pátio dos Gentios. Qualquer pessoa podia entrar e lá estava o grande altar de bronze, onde os holocaustos eram oferecidos, símbolo ou tipificação profética da cruz de Cristo. Depois existia o grande mar de bronze no templo, né? Representação da pia de bronze ficava na frente do lugar santo, onde o sacerdote lavava as mãos, lavava os pés. Tipificação profética da palavra que nos santifica e nos purifica. Então nós temos o átrio e esses 2 utensílios. Depois do átrio nós temos o lugar santo. O átrio era livre para todo mundo pisar, qualquer um podia entrar. No lugar santo somente o sacerdote. Todo dia o sacerdote lá no templo tinha 10 menorais, né? 10 candelabros. No tabernáculo era só um, mas no templo eram 10. E os sacerdotes iam lá, acendiam os 10 candelabros. As mesas lá, mais de uma mesa de os pães de proposição. Candelabro representa Jesus, tipo de Cristo, a luz do mundo, o Espírito Santo, o iluminador. Os pães de proposição, tipo de Cristo, o pão da vida, tipo da palavra, o pão da presença. E o altar do incenso, tipo de Cristo, nosso intercessor, dos cristãos que intercedem. Então veja, átrio, lugar santo e santíssimo. O lugar santíssimo, só quem podia entrar era um indivíduo especial, que tinha uma unção especial sobre ele. Ele era chamado Cohen Hagadol, ou seja, sumo sacerdote, o sacerdote dos sacerdotes. E ele entrava uma vez por ano na festa de Yom Kippur, no dia do perdão, com as suas vestes, com a sua túnica de linho branco, seu manto azul, campainhas e romães, com a bacia de sangue de novilho. Ele vai entrando no Santo dos Santos e as campainhas vão batendo, blim, 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 e ele vai dizendo: estou entrando no lugar santíssimo. Deus, poupe a minha vida, não me fulmine, perdão, perdoa os meus pecados, estou entrando no lugar santíssimo. E ele entrava lá, derramava o sangue. Na época de Jesus não tinha mais arca, porque a arca tinha sido tomada já. Mas ele derramava o sangue, representativamente. Como sumo sacerdote no tabernáculo do deserto, derramava o sangue na tampa da arca, chamado propiciatório, que é uma figura tanto da cruz quanto de Cristo. Propiciar quer dizer cobrir, caporete no hebraico, cobrir, porque os pecados eram cobertos. E ele entrava e fazia, todos os anos havia esse ritual. E havia um grande segredo no Santo dos Santos, a glória estava lá, ninguém podia entrar. Era como se Deus estivesse preso ali, os homens só através do sumo sacerdote tinham acesso ao lugar santíssimo. Mas escute, naquela tarde, 3 horas da tarde, quando Jesus gritou, Tetelestai, a Bíblia diz que Jesus foi tombando a cabeça para morrer depois desse grito. Deus puxou a cortina e os céus começaram a se escurecer. Mas antes que o céu se escurecesse de vez, olha o que a Bíblia diz, o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. Aquele véu, diz Flávio José, que nem 2 touros, um puxando do lado e outro puxando do outro, rasgava aquele véu. Aquele tempo, no mínimo, 15 centímetros de espessura, feito de um material de alta resistência. Mas naquele dia, na hora do sacrifício, como o sumo sacerdote vai para entrar, algo espetacular acontece. Eu acredito que o próprio Deus desce do trono e a mão invisível de Deus pega aquele véu. E a Bíblia diz de alto, irmão, porque era algo que vinha de cima, não era de baixo, não foram os homens que fizeram aquilo. De alto a baixo, Deus pegou aquele véu e rasgou em 2, dizendo assim: o caminho da árvore da vida está aberto de novo. Você pode entrar agora pelo sangue do meu filho, no lugar santíssimo da adoração. Tem algum crente aqui? Se expresse, glorifique, exalte o nome dele. 2 coisas queriam dizer ali. Primeiro, Deus está dizendo: eu estou saindo daqui, eu não habito mais aqui, eu entro agora no coração dos crentes. Templo do Espírito Santo é quem foi marcado pelo sangue de Jesus. Templo do Espírito Santo agora é quem foi comprado pelo sangue. Diga amém. Deus está saindo, está entrando
nos nossos corações, e porque ele entra nos nossos corações, e nós somos templo, nós agora não somos somente o templo, nós somos sacerdotes também, e por causa do sumo sacerdote eterno, porque aquilo ali era representação, irmãos, quando o véu se rasgou, do que Cristo fez após ressuscitar. Ele entrou no lugar santíssimo da presença de Deus, e lá, com o seu próprio sangue, ele comprou a nossa redenção. Então deixa eu dizer uma coisa para você, que você já sabe, Deus não está mais naquele templo feito de pedras lá em Jerusalém, nem templo de Salomão aqui em São Paulo, não. O templo é você, ele mora dentro de você, e porque ele mora dentro de você, você pode entrar agora a qualquer momento, de manhã, de tarde, de noite, madrugada, meio-dia, de 6 da manhã, 7 da manhã, no trabalho, no carro, no trânsito. Você pode entrar no lugar santíssimo da presença dele e adorar agora sem véu, sem protocolo, sem sangue de novilho, sem sangue de ouro, porque o sangue de Jesus te dá acesso à presença de Deus. Dê um aplauso, glorifique o nome dele. Tá bom, já falei demais. Segundo fenômeno que aconteceu, para começar a terminar de verdade, pregador pentecostal é assim, tem negócio de vai terminar e nunca termina, né? Quando a inspiração vem assim, quando não vem, a gente foi como no primeiro culto, em 15 minutos eu terminei de pregar, não tenho mais o que pregar. Segundo lugar, segundo fenômeno que aconteceu, está no versículo 51, veja comigo. O véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra. Quando o véu se rasga, a terra balança. Terremoto sobrenatural. Porque quando ele morre, o sangue toca, a terra diz assim, não aguento. Eu não aguento, é sangue inocente. Esse sangue é o sangue de Deus. Esse sangue é o sangue daquele que criou o universo e o céu. O sangue é o sangue daquele que me criou. A terra treme. O que é que fala isso, pastor? Isso fala dos movimentos de Deus, irmãos. Os maiores movimentos de Deus. Deus se move no meio da igreja. Por quê, pastor? Os abalos sísmicos de Deus, os terremotos de Deus na nossa vida, para tirar, desestruturar o que é humano e somente o que é divino ficar em nós, é por causa do sangue da cruz. A terra tremeu. Deixa eu dizer uma coisa, tem gente que nunca treme na presença de Deus. Se a própria terra tremeu, por que você fica estático? Isso aqui é um movimento, então a igreja tem que ser uma igreja que se movimenta. Ah, pastor, mas veio a pandemia, Covid-19, fechou tudo, fechou, mas a igreja não deixou de se mover por causa do sangue. Se a terra tremeu, a igreja se move, a igreja tem movimento de Deus, é movimento de adoração, é movimento de intercessão, é movimento de lágrimas, é a igreja se movendo na terra e os anjos se movendo no céu, é a igreja movendo o sobrenatural aqui e Deus movendo a lei da natureza e fazendo o impossível por causa da cruz. Amém? Terceiro lugar, terceiro fenômeno que aconteceu aqui, é que as pedras se fenderam. Veja o versículo 51 ainda. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra e as pedras se fenderam. Agora você pode imaginar essa cena? Vamos ilustrar aqui de longe, né? Vem cá, meu filho, você. Vem cá, Rogério. De longe, né? Por causa do protocolo, todo mundo de máscara, sobra aqui. Ficamos um do lado do outro. Olhando para mim os dois. Um do lado do outro aqui. Mas um pouquinho próximo, esse aqui fez o tratamento com ivermectina e teve Covid. Só perdeu a foto palatada, não sentiu nada. A família dele todinha fez um tratamento com ivermectina, ninguém teve problema nenhum. E o pai dele não estava aqui no primeiro culto, de alto risco, mas Deus guardou, né? Então, ele está aí pelo menos 3 meses, que não pode, ficou bom recentemente, não passa para você, pode ficar junto então, não tem problema nenhum. Fica aí junto, pode juntar mais, não tem problema nenhum, né? Está imune, nem passa nem pega mais, pelo menos daqui a 3 meses. A vacina está vindo aí, vai ser vacinar todo mundo, e a terceira cepa, a terceira onda de Índia, de não sei o que, vai tudo para o inferno, e a gente vai resistir isso aí no poder da oração, amém? É como diz o cara, né? Vai corona para longe do meu país. Mas o véu se rasgou, a terra tremeu, as rochas duras aí. Quando o véu se rasgou, que a terra tremeu, sabe o que foi que a rocha fez?
as rochas se abriram em duas partes. As rochas que ninguém podia passar. Fica aí de novo. As rochas que ninguém podia quebrar. Não era rochinha pequena, pedrinha não, irmão. Diz que era rocha grande. A Bíblia diz que elas se fenderam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não sei qual é a rocha que está na tua frente. Muito obrigado. Eu não sei qual é a dureza, a resistência que está resistindo a tua oração, resistindo a tua vida com Deus, resistindo o teu crescimento espiritual. Nessa noite, por causa da cruz, qualquer tipo de rocha, de pedra, de obstáculo, de dureza, vai se arrebentar em dois e você vai passar pelo meio delas e nenhuma rocha vai ficar diante de você. E eu termino em quarto lugar. Aí aconteceu o sobrenatural dos sobrenaturais. O véu se fendeu, a terra tremeu, as rochas se abriram, se fenderam. Versículo 52. Os sepulcros se abriram e muitos dos corpos dos que dormiam foram ressuscitados. Veja aqui. O véu se abre, Deus diz, eu saio e vocês entram. A terra treme, ela diz, eu não aguento o poder desse sangue. Tudo tem que se mover diante da presença do sangue inocente. As pedras se abrem, quebrantamento. Os túmulos os sepulcros se abrem, os mortos pulam para fora e diz, estamos vivos. Sabe por quê? Porque o quarto fenômeno representa avivamento de Deus. Essa noite eu quero profetizar, por causa da cruz, tudo que morreu na tua vida vai voltar a ressuscitar. Os sepulcros vão se abrir. Você vai esquecer que viveu uma vida de morte física, morte espiritual, morte emocional, morte moral. E você vai viver a vida de Deus. Porque na cruz o que morre mata a morte e traz a vida. Dê um aplauso a Jesus. O maior avivamento, meu irmão, é o avivamento da cruz. Não existe avivamento sem a mensagem da cruz. Os mortos ressuscitar significa avivamento, porque avivamento é a vida de Deus em nós. E eu quero dizer, não importa os prognósticos que estão dizendo para a nação brasileira que a nação vai se acabar, vai se destruir, que o coronavírus vai matar todo mundo. Eu sei que a situação é triste, é lamentável, a crise é verdadeira, mas eu continuo crendo no Deus que está no controle de todas as coisas. E por causa da cruz, eu vou viver o avivamento de Deus. Você vai viver o avivamento de Deus. Essa igreja vai viver o avivamento de Deus. Tua família vai viver o avivamento de Deus. Essa cidade vai viver o avivamento de Deus. Esse estado vai viver o avivamento de Deus. Essa nação vai viver o avivamento de Deus. Porque a morte do que estava na cruz do meio produz vida para qualquer nível de morte, seja ela qual for. Vamos ficar de pé. O universo chora. Feche os teus olhos. Sol se apagou. Nós vamos adorar a Deus enquanto cantamos. O Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Feche os seus olhos, querido. Feche os olhos e adore. Levante a voz e adore, cante conosco. Se você não sabe, acompanhe aqui na tela. Mas eu quero ouvir a sua voz. O Espírito Santo quer ouvir a sua voz. Cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou. Oh Deus, se enfrentou. Peça ao Senhor para Ele te dar a revelação da cruz. A terra estremeceu, os sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está?
O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre. Para sempre. Exaltado é. Para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. O sepulcro se abriu. Levanta a voz, igreja. E nada Levanta a voz, cante, igreja. Grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é, adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Dê um aplauso, Jesus. Aplauda Jesus, glorifique o nome do Eterno. Os rei calabana xereraçou. Curva a sua cabeça, graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Agora e por toda a eternidade.